uma possibilidade de fazer uma coisa híbrida, né? Quando você faz um evento e hospeda no Ibis, se o budget do cliente for menor, faz o evento no Novotel, né? Esse hotel conta com um centro de convenções para até 500 pessoas em auditório. E aí depois eu vou falar um pouquinho mais para vocês, né, com relação a essas possibilidades e as mudanças também com relação à parte de eventos, né, dos hotéis, que as capacidades acabam ficando comprometidas, né, nesse momento que nós estamos vivendo uma pandemia e há uma reestruturação com relação à capacidade. O tamanho das salas não diminui, mas a utilização delas, obviamente, né, são diferenciadas. Então, falando um pouquinho dessa região, né, voltando, né, são 2,5 km do aeroporto, com fácil acesso, né, para as saídas aos grandes polos industriais que nós temos, né, na região metropolitana de Salvador, que seria Camaçari, Simões Filho e Candeias. Um outro ponto importante também, além de estar próximo do aeroporto, que permite, às vezes, aquele cliente que precisa, né, viajar na madrugada, vai ter que pernoitar, enfim, está vindo do interior, está vindo de uma outra cidade. A gente tem essa possibilidade, né, dessa pessoa se hospedar nos hotéis e estar bem próximo depois para ir na madrugada, às vezes para o aeroporto, como também acontece esse pernoite para pessoas que chegam em Salvador na madrugada e vão seguir para o litoral norte, mas que não querem, digamos, né, às vezes pegar a estrada na madrugada. Então, esses hotéis configuram com uma excelente opção também para esse tipo de uso. Então, agora nós vamos seguir para uma outra região, né, que nós temos hotéis também em Salvador, que é a região da Avenida Tancredo Neves, né, que é aquela região ali do Caminho das Árvores, enfim. É uma região, né, que hoje a gente sabe que é um novo centro corporativo, digamos assim, da cidade, né, onde nós temos aí os principais empresariais, os principais shoppings da cidade, e que, aliado a isso, né, como é característica de Salvador, a gente não, na cidade que trabalha só corporativo, né, é uma região que também dispõe, né, de boas opções de teatros, de restaurante, aos principais shoppings da cidade e o nosso novo equipamento da cidade, né? Também esses hotéis ficam a cerca de 2 km do Centro de Convenções de Salvador, né? Sem dúvida, este seria um ano, né, que a gente retomaria os grandes eventos na cidade, né? Com um equipamento como esse que Salvador estava precisando. Enfim, o momento é delicado, mas nós acreditamos e seguimos com esperança, né, que num futuro breve, né, 2021, 2022, a gente já consiga ver aí a utilização desse equipamento, né, em grande escala, digamos assim, na cidade. E para atender a essa demanda, digamos assim, de hotéis mais próximos, obviamente, não que os outros não atendam, mas, enfim, cada cliente, cada demanda tem a sua necessidade, né? Então, às vezes, para algumas pessoas, o que é primordial é a localização mais próxima, para outros é um outro apelo. E o interessante de ser Seacóia, eu falo assim com liberdade, né, por ser comercial, acaba ficando muito fácil, é que a gente consegue atender a diferentes necessidades, né? O Mercury Pituba conta também com centro de convenções, tá? Com capacidade para até 250 pessoas em auditório, né? É um hotel bastante utilizado mesmo para esse fim, né? Muito procurado por essa localização estratégica, como eu falei, próximo aí de grandes empresas, né? Grandes escritórios comerciais. E nós temos o Mercury Boulevard, que também conta com sala de eventos, né? Uma capacidade menor, para até 70 pessoas em auditório, mas são dois produtos assim que estão bem próximos, mas que têm, digamos assim, suas características bem diferentes, né? O que eu posso dizer para vocês? Tanto o Mercury Pituba, só para esclarecer, né, para as pessoas que talvez não sejam de Salvador, não conheçam, ele fica na Avenida Magalhães Neto, né? Praticamente ao lado ali do Hospital da Bahia, naquela mesma rua do Hospital da Bahia, né? Aquela rua recuada, a paralela, né?
a avenida principal. Então, aí tem o Mercury Pituba e o Mercury Boulevard, ele fica exatamente atrás do Shopping Sumaré, né, da Avenida Tancredo Neves. Então, e agora nós vamos seguir para uma outra região da cidade, né, na qual a Accor conta com 3 hotéis, tá? Que é a região do Rio Vermelho, uma região aí conhecida, muito procurada, né? Que é uma região que consegue unir o apelo de uma vista a mar, né? Um bairro boêmio, né? Que acaba concentrando boa parte, né, digamos assim, de casas, né, com eventos musicais, enfim, né, as baladas, digamos assim, né, para quem procura. É um bairro que tem também excelentes opções de restaurantes, praia, mais próximo de muitos pontos turísticos da cidade, né? E é palco, obviamente, de uma das festas, né, populares mais conhecidas, né, da cidade, né, que seria alguns chamam de festa do Rio Vermelho, alguns chamam de festa de Iemanjá, enfim, que acontece no dia 2 de fevereiro, né? Esses hotéis têm aí uma localização privilegiada também para isso. Tanto o Mercury Rio Vermelho quanto o Novotel Rio Vermelho, né, eles são hotéis que possuem salas de eventos, tá? O Mercury Rio Vermelho para até 350 pessoas, o Novo Hotel Rio Vermelho para até 250 pessoas, o Mercury e o Ibis Rio Vermelho compõem um combo, né, que são hotéis da mesma maneira como eu falei na região do Hangar, que são hotéis que ficam lado a lado, né, hotéis que têm essa possibilidade também de compor hospedagem em um hotel e evento no outro, né? O Mercury Rio Vermelho, como eu falei, para até 350 pessoas. Então, o que a gente tem para falar com relação aos hotéis dessa região é que, de um modo geral, ela é uma região que atrai bastante. Como eu falei, as pessoas vêm para Salvador e têm a expectativa, muitas vezes, de ver o mar, de estar próximo do mar, ainda que elas tenham aqui compromissos, digamos, corporativos e não consigam usufruir tanto, né, digamos assim, dessa estrutura de lazer ou esse apelo de vista, opções, né, da cidade, pontos turísticos, enfim. Às vezes as pessoas não têm essa possibilidade, mas ainda assim elas têm uma preferência por conta desses apelos quando se fala de uma cidade como Salvador. Depois eu vou falar para vocês direitinho, tá? Enfim, eu estou só dando um panorama de quais são os hotéis. Depois eu vou dizer para vocês quais são os nossos hotéis que estão em funcionamento, como é que a gente está trabalhando nesse momento, tá? Vou atualizar vocês com relação a isso também. Então, pessoal, agora nós chegamos aí, digamos assim, né, no assunto que é o principal motivo, na verdade, desse nosso encontro, né, desse nosso encontro virtual, que a gente está falando um pouquinho, né, do selo AllSafe. O que seria o selo AllSafe, tá? AllSafe é um selo, né, da Accor, que foi criado junto com a auditoria do Bureau Veritas, né, que é uma referência em certificação, né, a referência mundial, na verdade, né? Eles são líder em certificação. E baseado mesmo assim, a especialidade deles, né, são testes, inspeções e as certificações. Então, não dava para ser uma coisa apenas da rede, e é por isso, na verdade, que muitas outras redes e hotéis menores têm buscado esse material como referência. Por quê? Porque não é um material apenas, digamos assim, que estaria apenas os padrões da Accor. Eles têm padrões elevadíssimos, né, protocolos elevadíssimos de segurança, né, e sanitização que foram acrescentados ao que a Accor já fazia. Eu acho que é importante a gente falar isso, né, salientar. A hotelaria, de um modo geral, né, enfim, acho que nós já estamos acostumados a trabalhar com itens de higienização, de sanitização,
que são maiores, muitas vezes, do que a gente, digamos assim, faz na nossa casa. Por quê? Né? Nós já trabalhamos, digamos, com produtos que são específicos, né, para um número, digamos, um local, digamos, de alta rotatividade. Né? A gente está falando de equipamentos, né, que são utilizados, né, com uma certa frequência, entra um hóspede, sai outro, e isso demanda, obviamente, né, utilização de medidas de higienização que são maiores do que muitas vezes a gente usa domesticamente, com produtos específicos para isso, com processos específicos para isso. E o selo AllSafe vem, na verdade, para garantir dessa auditoria, né, uma auditoria que é feita para garantir o incremento dessas medidas, tá? É importante falar isso, porque senão fica parecendo assim, isso nunca foi feito. Não, existem coisas que já eram feitas e foram acrescentadas, ou seja, a gente está num momento de realmente intensificar. E esse protocolo foi feito com essa intenção, tá bom? Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando aí de cerca de 150 protocolos, né? Uma outra ponto importante falar, digamos assim, é um protocolo completo, no qual a nossa intenção, né, a intenção da Accor, né, quando criou essa certificação AllSafe, é que tanto as nossas equipes, os nossos hóspedes e os nossos parceiros, todos sejam contemplados, assim. Isso é muito importante, né? Porque às vezes fica parecendo, né? Não, a gente se preocupa só com o hóspede. Obviamente, o hóspede também é importante e é, digamos assim, é quem paga o nosso salário, né? A realidade é essa. Mas eu digo assim, que quando você fala em um protocolo de segurança, para ele ser de fato, né, de fato efetivo, né, ele não tem que contemplar apenas o cliente final, mas é importante que as nossas equipes, os nossos hóspedes, os nossos parceiros, ou seja, o fornecedor, as pessoas que de alguma maneira tenham acesso, tenham contato com os nossos hotéis, sejam também preservadas, digamos assim, né? Como eu já falei, esses protocolos, né, são cerca de 150 protocolos, eles estão acima das recomendações oficiais, tá? Eu já encaminhei para a Michelle esse material completo, né, que a gente tem esse material completo, inclusive com o link para o site da Accor, se for de interesse ter ainda mais detalhado. A gente sabe que o cliente hoje, mais do que nunca, busca realmente ter informações, né? Uma outra coisa que nos dá bastante consistência em falar, como comercial da Accor, é que a Accor por si só já é uma marca que gera uma confiança, um respeito do cliente. Então, às vezes, eu falo até, me sinto à vontade para falar de alguns destinos que talvez nós não sejamos a opção, digamos assim, mais em conta, financeiramente falando, mas nós conseguimos transmitir que somos assim a opção mais segura, que gera mais confiança do cliente. Então, muitas vezes o cliente opta não por essas questões que fazem parte mesmo de dizer, né, de ter a certeza de que está comprando um produto de qualidade, com padrões de atendimento, com padrão de serviço, e agora, né, ainda com o reforço aí dos nossos protocolos de segurança e sanitização, que vem para a gente, né, através do selo AllSafe. E, mais uma vez, repetindo, esse selo que foi feito, né, em parceria da Accor com o Bureau Veritas, né, que é uma empresa referência, né, com especialidade mesmo em certificação. Então, dentro desses alguns pontos, como eu falei para você, aqui nessa telinha que a gente está vendo agora, né, tem 16 padrões, que são aqueles assim que estão mais comuns, né? E a gente vai falar um pouquinho deles. Como eu falei, é muita coisa, eu não consigo nessa apresentação aqui para vocês descrever tudo, mas eu acho que a gente vai conseguir passar uma boa parte para vocês de como isso funciona. E repetindo, para quem tiver interesse,
seja por uma necessidade, né, como consultor de viagens, seja porque atende a um cliente, a uma empresa que peça isso. Esse material está disponível, inclusive a Michelle já tinha me passado que esse material foi disponibilizado lá no site da Bahia Travel, né? Eles implantaram uma área específica para que os protocolos de segurança que eles estão recebendo fiquem todos acomodados em um lugar da página deles na internet, né? Então, eu acho que é interessante. Vai ter essa consulta lá e, no nosso caso, além do material que está lá, existe no final um link que vocês conseguem ter acesso ao protocolo completo, ainda mais detalhado, tá? Então, em todas as nossas unidades, né, só tentando seguir um pouquinho aqui dessa linha do tempo, digamos assim, né, que foi criada, né, em todas as unidades, a gente tem um embaixador ao SAFE. Né? O que é o embaixador ao SAFE? É essa pessoa que é como se fosse um auditor interno, né? Enfim, dentro da própria equipe, de cada hotel para fiscalizar. Dizer, olha, isso aqui, fulaninho, eu passei, vi isso aqui, olha, a gente tem que reforçar isso aqui. Enfim, de estar realmente, regularmente, se reunindo com a equipe e reforçando todos esses pontos, tá? Importantíssimo. Um termo que está sendo utilizado aqui nessa apresentação, que eu não sei, né, se muitos de vocês já não conhecem, é uma nomenclatura mais interna, que são os HARTs. Né? O que seria isso? É uma série de treinamentos que a Accor tem de valorização da sua equipe, né, de funcionários e todos os cuidados que são feitos. E essa série de treinamentos envolve desde os treinamentos técnicos até a questão da participação, digamos assim, emocional da equipe no momento de servir, da questão de cuidados, né, com o nosso cliente. Acho que isso aí já é uma característica muito forte da Accor, né, e o Heartist é isso. Assim, se tivesse que resumir para vocês, são os cuidados, né, e os treinamentos que são dados para a nossa equipe interna, tá? Todos os funcionários das nossas equipes receberam treinamento, né, de segurança e higiene, tá? Isso é muito importante. A realização de verificações regulares da saúde, né? Isso também é muito importante. A gente precisa estar com a equipe realmente, né, saudável, obviamente, para que ela possa oferecer um bom serviço. E eu gosto de salientar, tá? Alguns dos itens que eu estou falando aqui, dessa parte com relação à nossa equipe, não são coisas novas por conta da pandemia, é porque fazem parte mesmo, já faziam parte do programa Heartist, que ele tem essa veia, digamos assim, de cuidados e treinamento para com a nossa equipe interna, tá? O programa de limpeza foi reforçado, né, com a desinfecção frequente de todas as áreas públicas e de alto contato, álcool em gel fornecido, né, nas principais áreas públicas do hotel, elevadores, restaurantes, quarto com a desinfecção extra, né? E principalmente quando a gente fala de quarto, porque existem locais, digamos assim, que são de muito contato, né? Ou seja, quando você tem uma rotatividade, uma troca de hóspedes, né? Essa rotatividade é ligada a isso. Enfim, uma pessoa fica uma noite, uma pessoa fica 2 noites, enfim, existe todo um protocolo. Então, né, a maçaneta da porta, o controle remoto da TV, os protetores de travesseiro, a roupa de cama, enfim, vou detalhar um pouquinho para vocês isso, tá? O distanciamento social, né? E como é que a gente fala assim, de distanciamento social no hotel, né? A gente fala de redução de pessoas, né, da capacidade dos elevadores, que é você estar, né, limitando, só pode entrar no máximo 2 pessoas por vez. Isso obviamente vai ser relacionado também ao tamanho dos elevadores de cada hotel, mas você limitar esse acesso, né? Alguns dos nossos hotéis, nesse primeiro momento, por uma solicitação, inclusive dos órgãos oficiais, né? A gente não está trabalhando com o serviço de mensageiro e manobrista para reduzir o contato, né? Então, a gente não está trabalhando.
né, os controles de filas, né? Há um distanciamento, né, em alguns hotéis feitos por aqueles marcadores de fila mesmo, né? Algumas dessas marcações feitas no chão, né, com a distância de 1,5 metro, né? O importante com relação à questão de sanitização dos quartos, né? Eu acho que é importante falar disso quando a gente fala de distanciamento social. Digamos assim, a gente está tentando minimizar a quantidade de pessoas que acessam o quarto, né? Eu falo até para no momento da sanitização mesmo, tá? Para esse processo ser feito de uma maneira que minimize contato de muitas pessoas com relação ao apartamento, tá? A limpeza nos quartos, ela tem sido feita a cada 3 dias também. Aí vocês podem achar assim, mas isso aí está dentro do distanciamento social? Sim, dentro do nosso protocolo, enfim, que depois vocês podem dar uma olhadinha. Quando a gente fala disso, são medidas que às vezes são muito mais amplas, né? A distanciamento social não é simplesmente você botar uma fita no chão e dizer fique 1,5 metro, mas você diminuir a rotatividade de pessoas no apartamento, você diminuir, digamos, a quantidade de vezes que uma pessoa entra no apartamento para limpeza, isso também está ligado ao distanciamento social, tá? Então, vamos lá. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é com relação ao uso dos EPIs, né? Importantíssimos nesse momento, né? Que são máscaras, luvas, avental. Na recepção dos nossos hotéis, a gente vai ter disponível aí a venda de máscaras e álcool em gel, né? Como eu estou falando para vocês, tudo isso que está sendo falado aqui fez parte, né, de um treinamento para os hotéis que já estão abertos, para os hotéis que ainda estão fechados, né? Esses treinamentos estão acontecendo, tá? É importantíssimo que a equipe esteja devidamente treinada para que ela possa lidar com esses novos processos. E isso é primordial, né? Isso é primordial. Um outro item com relação aos quartos, né, que fazem parte aí do distanciamento social também, digamos assim, equipamentos que ficam no quarto, né, como controle de TV, ar-condicionado, né, controle do ar-condicionado, eles são todos higienizados, embalados e lacrados. Em algumas unidades, essa entrega é feita na recepção, né, para o cliente ter a garantia ali e ver que está lacrado. Em outros, ele vai ser deixado no apartamento. Isso depende muito, obviamente, da dinâmica, digamos assim, de cada hotel. Mas a garantia é essa, que ele estará higienizado, devidamente embalado e lacrado, né? Para o cliente ter essa certeza. A mesma coisa com relação à roupa de cama, né? Ela é ensacada, lavada a uma temperatura de 60 graus, tá? Os nossos fitness centers, né? Todos higienizados e com controle, com uma higienização adicional a que já era feita, né? E o controle de número de pessoas, né? Para a utilização. Importante falar, tá? Nós estamos na cidade de Salvador e, obviamente, os hotéis ou todos os equipamentos, né, da cidade têm que seguir não apenas os seus protocolos, mas a gente existe também o poder público, né? A Prefeitura de Salvador, o governo do estado, que tem colocado algumas medidas, né? E que todos os empreendimentos que estão na cidade têm que seguir. Então, por exemplo, nesse momento, área comum não estão liberadas, né? Academia, restaurantes, né? Fitness center, enfim, o acesso à piscina, nesse momento, ainda não estão liberadas. Não seria por parte do hotel, mas é porque não existe realmente essa liberação por parte dos órgãos públicos, tá? Então, aí vamos seguir um pouquinho, agora eu vou voltar, eu falei, descrevi um pouquinho com relação a algumas medidas de distanciamento social, e aí eu vou voltar um pouquinho aqui só para seguir o que a gente estava falando nesse quadro, né, que está sendo apresentado para vocês. Promover o check-in e check-out, e fecha check-out sempre que possível. O que é isso? É a gente estar minimizando ao máximo o contato do cliente que chega para se hospedar no hotel com que a gente diminua o máximo possível desse contato, né? Seja do recepcionista, como eu citei um pouco lá atrás,
do mensageiro, né, do manobrista com esses hóspedes, né? Então, a gente tem a possibilidade do check-in online, que ele é feito por QR Code, a gente tem a possibilidade do fast checkout, em que não necessariamente esse cliente tem que ter contato absolutamente nenhum com quem vai receber ele, eu digo um contato físico, tá? Óbvio que nada substitui o olhar, o sorriso de ter um recepcionista, né, dele ouvir a voz desse recepcionista, dele ser ouvido, mas não necessariamente existe um contato físico, eu digo assim, de troca, de, né, se é para entregar alguma coisa, existe uma área específica. Depois eu vou mostrar para vocês uma foto de um hotel nosso, né, que já está aberto e que já está implantado isso, tá? Aqui em Salvador, para vocês verem como é que funciona. Um outro serviço, né, que está sendo oferecido é um room service sem custo adicional, né? Isso é muito importante, né? Tanto para o café da manhã quanto para as refeições, né, que estão acontecendo à la carte nesse momento. E no momento que for liberado a abertura dos restaurantes, dos hotéis, que mais uma vez falando, a gente tem que seguir, obviamente, todas as orientações dos órgãos oficiais da cidade. A Prefeitura de Salvador ainda não liberou a abertura dos restaurantes, né? Então, todo o serviço está acontecendo no room service, mas, digamos, na reabertura dos restaurantes, obviamente, a gente vai ter que fazer adaptações também, né? Como o serviço à la carte e o que a gente chama de buffet invertido. O que seria o buffet invertido? Apesar de ter lá o buffet, as pessoas não manuseiam, digamos, né? Não vai cada um pegar a sua colher e ela se servir. Um funcionário nosso é que vai fazer isso. Para quê? Para que apenas esse funcionário tenha contato com a colher, com a concha, com os garfos, enfim, que são servidos os itens do buffet. Isso é chamado de buffet invertido. Como eu falei, nesse momento, as opções de alimentação estão sendo todas em room service, né? Desde o café da manhã, almoço, jantar, todos eles, sem nenhum custo adicional por isso, né? Porque normalmente, né, o cardápio de um room service é um cardápio diferenciado, onde, de certa forma, há uma cobrança, né, pelo serviço ser entregue no apartamento, tá? Então, já falei um pouquinho, né, que a gente já está seguindo as determinações locais. Importante, tá? A gente tem uma linha direta, né, dedicada aos hóspedes, tanto para com as nossas equipes internas, e um outro ponto muito importante, assim, que é diferencial, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais especificamente disso para vocês, é que a COA, em parceria com a AXA, tá? Escreve AXA, AXA, tá? Que é uma a maior empresa de seguros, né, do mundo. Nós estamos disponibilizando a teleconsulta, ou seja, aquele hóspede que, porventura, aconteça, está sentindo alguma coisa diferente, que ele possa estar em alguma dúvida, esteja preocupado se seria algum sintoma, algo para tranquilizá-lo, é disponibilizado para ele, né, o acesso a esse serviço de teleconsulta, né, uma parceria da ACOR com a AXA, na qual ele consegue descrever o que ele tem e receber uma orientação. Importante, mais uma vez, a ACOR não faz nada que não preserve também os seus funcionários. Esse acesso é dado tanto para os hóspedes, e existe, obviamente, é uma outra linha, mas é um serviço diferenciado de teleconsulta, que também atende a nossa equipe, tá? Quando, por algum motivo, essa pessoa se sente insegura e acha que possa estar sentindo algo que demande aí de uma atenção maior, até se deslocar, obviamente, ao serviço médico, né? Isso aí não substitui a busca, né, de fazer uma consulta presencial, mas é algo que, às vezes, num primeiro momento, para a pessoa se tranquilizar, para a pessoa sentir assistida, a gente tem esse serviço disponível, tá? Assim como os contatos com embaixadas, consulados, aquelas coisas que acontecem quando a gente está tratando, né, muitas vezes com um estrangeiro e que precisa realmente, muitas vezes, de uma assistência, digamos assim, diferenciada pelas limitações de idioma, enfim, né, as coisas nesse sentido, tá?
na entrada dos nossos hotéis, né, todas as pessoas que acessam, sejam colaboradores ou sejam hóspedes, parceiros, né, está havendo a medição da temperatura, tá? E eu já tinha falado para vocês lá atrás, né, a venda de álcool em gel e máscaras na recepção. Então, eu acho que dessa parte era isso. Depois a Michelle deve abrir para vocês aí um pouquinho para algumas perguntas. Eu queria aproveitar e dividir com vocês. Deixa eu tirar essa tela aqui, tá? Olá! Voltei. Agora me vendo, né? Então, queria falar um pouquinho para vocês, né, das nossas unidades de Salvador que estão em funcionamento, né? E as reaberturas que estão previstas, tá? Nós temos hoje em Salvador, né, funcionando, aberto, o Mercury Rio Vermelho, tá? Temos o Ibis Hangar, na região do aeroporto. Temos o Mercury Boulevard, tá? Que é aquele que eu falei, na Avenida Tancredo Neves, atrás do Shopping Sumaré. E temos também aberto o Mercury Pituba, na Avenida Magalhães Neto. Tá? Esses hotéis já estão abertos. A nossa próxima reabertura, que está prevista, é no dia 1º de agosto, que será o Novotel Hangar Aeroporto. Tá? O Novotel do Rio Vermelho ainda vai... Nós vamos, né, esperar um pouquinho mais para abrir esse hotel, tá? Mas, por enquanto, o panorama é esse que eu passei para vocês. Depois eu vou detalhar tudo isso também, novamente, para a Michelle, eu acredito que ela tem um mail e vai compartilhar com vocês quais são os nossos hotéis abertos e quais são as nossas previsões de reabertura, tá? Eu queria ver uma outra tela aqui para compartilhar com vocês, só para vocês verem, né? É uma tela, né, que a gente tem a recepção do Mercury Rio Vermelho, esse hotel, como eu já falei para vocês, que está aberto, né, para vocês verem que já há uma diferença aí, vocês vão notar que há um equipamento diferente, né, do habitual para uma recepção de hotel. Vou compartilhar com vocês, só um minuto. Está aparecendo para vocês, pessoal, essa tela? Ainda não. Tá, peraí. Ai, meu Deus, aquele velho, quem sabe, faz ao vivo, né? Tá aqui aberto para mim, mas eu não sei por que não está conseguindo aparecer para vocês. Vou tentar novamente aqui. E aí, nada, pessoal? Ainda não está aparecendo não, Dani. Então, vou pedir desculpa a vocês para a gente não tomar mais o tempo do pessoal, enfim. Ele está aberto aqui para mim, Marisa, mas não sei por quê. Heleninha, Félix, Marisa, tudo bem? Eu não Tudo. entendo por que não está aparecendo para vocês, tá bom? Peço desculpas, os problemas técnicos, mas enfim. Vou voltar aqui para a telinha para falar com vocês. Então, eu acho que era interessante mostrar para vocês. Uma pena que não abriu, sinceramente, eu não sei porquê, mas acho que seria bem interessante para vocês verem na prática
Mas aí eu vou mandar para a Michelle, depois a gente consegue disponibilizar para vocês, até inclusive para poder muitas vezes compartilhar com os clientes, né? Eles terem noção de que não é um protocolo apenas digamos assim, né, um arquivo online que fala de coisas que de fato não estejam acontecendo assim. Essa é uma preocupação muito grande nossa, né? Até mesmo porque a ACO é uma marca que gera essa confiança e a gente não pode, em momento algum, falhar nisso, né? De mostrar que a gente consegue aplicar, né, daquilo que a gente está buscando aqui apresentar para vocês como sendo um diferencial, uma referência, né? Eu acho que isso é muito importante. Mi, você quer colocar Oi, alguma coisa Dani. para a gente continuar? Oi, Ó, Mi. tem várias perguntas. A gente vai deixar o vídeo mais para o final? Eu acho que sim, eu acho que era melhor agora a gente responder as perguntas e a gente finaliza com o vídeo, não? Então tá bom. O vídeo e depois o quiz, né? Ou o quiz Sim, antes lógico. o vídeo. Ó, primeira pergunta que fizeram aqui. O Mercury Rio Vermelho é o antigo Golden Tulip? Não, o Mercury Rio Vermelho, né? Sempre foi Mercury Rio Vermelho, nunca teve nenhuma mudança de nome. O antigo Golden Tulip, que foi adquirido pela Accor, é o novo Hotel Rio Vermelho, que é aquele que fica ali na Rua Monte Conselho, né? Ali onde hoje é a Vila Caramuru, sobe a ladeirinha. Aquele é o novo Hotel Rio Vermelho. Pronto. Então, o antigo Golden Tulip hoje é o novo Hotel Rio Vermelho. Isso, nesse momento ele permanece fechado, né? Ainda a gente está aguardando uma data aí, previsão de abertura dele. O Mercury Rio Vermelho, só para a pessoa que perguntou, situe ela mais ou menos qual é. Então, o Mercury Rio Vermelho ele fica na Rua Fonte do Boi, tá? Não tem ele mais. É aquele, enfim, geralmente quando fala de Accor em Salvador, ele tem um apelo muito grande, né? De uma piscina de borda infinita que chama muita atenção das pessoas, né? Mas ele fica na Rua Fonte do Boi, ao lado do Ibis Rio Vermelho, né? É um hotel que a gente chama de combo, por ter essa facilidade, né, de ter um produto econômico e um hotel mid-scale que ficam lado a lado. Pronto. A outra pergunta é que acho que na hora que você foi falando o nome dos hotéis, para algumas pessoas a internet falhou e deu falta de comunicação. Então, repete para a gente novamente os hotéis que estão abertos. E acho que a pessoa perguntou assim, o último hotel que ela falou, mas eu acho que foi o último hotel que você falou que estava aberto. Tá? Entendi. Você repete Vamos para lá. a gente? Com certeza, repito sim. Os hotéis que estão abertos hoje em Salvador, tá? Ibis Salvador, Hangar Aeroporto, na região do aeroporto, né? Como o nome dele mesmo já entrega, né? Com a região que ele fica. Nós temos o Mercury Pituba, que fica na Avenida Magalhães Neto, ao lado do Hospital da Bahia. Nós temos o Mercury Boulevard, que é o que fica atrás do Shopping Sumaré. E nós temos também aberto o Mercury Rio Vermelho, que eu acabei de falar, que fica na Rua Fonte do Boi, lá no bairro do Rio Vermelho. Pronto. E o nome também já entrega a localização. Esses são os 4 hotéis que estão abertos no momento. Exatamente. Pronto. Os outros já têm previsão? Que eu ia falar é que a gente já tem uma data de previsão, é o novo Hotel Hangar. Ele está em previsão de abertura no dia 1º de agosto. Ah, já tá bem pertinho aí, daqui a uma semana, né? 9 dias, né? Tá bem pertinho. Sobre os protocolos, tem uma dúvida aqui. As roupas de cama, as toalhas, qual a periodicidade de troca? Então, para evitar o acesso ao quarto, o que acontece? Essa limpeza e troca deverá acontecer a cada 3 dias. Ok. Ou seja, aquele cliente que fica apenas uma noite, apenas 2 noites,
ele vai entrar e ninguém vai acessar o quarto dele para poder garantir uma maior segurança. A partir de 3 noites, já vai acontecer essa higienização, digamos assim, completa. Isso para evitar realmente o contato de pessoas, né, ao quarto e ao manuseio mesmo, né, dos equipamentos do apartamento. Quanto menos gente tiver esse acesso, nesse momento é imprescindível. Vale salientar que nós estamos vivendo uma pandemia, né? E, obviamente, como o nome mesmo diz, uma pandemia é algo global, que demanda a adaptação, né, de todos os serviços, né? Inclusive da nossa rotina doméstica, né? A gente está tendo alterações, imagine, para os empreendimentos comerciais, né? Como é o caso de hotel e de tantos outros serviços aí. É um momento da gente buscar o modelo, e foi isso que a Accor fez, né? Quando desenvolveu o AllSafe, e lançou esses protocolos, que é chegar ao melhor modelo, né, que funcione, obviamente, tanto operacionalmente, protegendo os nossos funcionários, protegendo os nossos hóspedes e protegendo os nossos parceiros. Dani, tire uma dúvida. O padrão vai ser, então, a troca de 3 em 3 dias. Mas o hóspede, querendo, ele pode solicitar uma troca extra. Ou mudou alguma coisa? Eu vou ser sincera com você, eu acredito que isso seja possível, mas eu posso me informar com relação a isso, digamos. Se ele solicitar, se vai ser informado que o padrão agora não permite, por conta da gente estar seguindo uma orientação que vai gerar mais segurança para o hóspede, ou se a resposta será, ok, eu vou levar até aí, porque, como eu falo, quando a gente fala de um protocolo, é algo muito sério, né? Então, eu sei que, às vezes, alguns clientes não entendam, como tem gente, né, que acha, uma besteira, por que eu tenho que usar máscara? A gente sabe que existe esse tipo de resistência. Nem todas as pessoas, digamos assim, é tudo muito novo, né? Estão preparadas, muitas vezes, para seguir algumas exigências. Mas não é uma questão do hotel, não é uma questão da rede Accor, mas é uma necessidade global da gente se adaptar, né? E fazer mudanças para garantir, mais uma vez, acho que a gente fica sendo repetitivo nisso, mas garantir o nosso colaborador e garantir o hóspede, que talvez até não entenda muito e nem fique tão contente, mas a intenção é apenas protegê-lo. Pronto. Tem mais uma dúvida. Dani, a rede, ela está com alguma promoção, algum diferencial para que nós, operadoras, e para que os agentes possam fazer divulgação para o cliente? Como que está essa grade? Eu sei que a tarifa é flutuante, mas está tendo alguma tarifa diferenciada? Está tendo alguma coisa que a gente consiga divulgar? Então, o que acontece, Mia? A gente até conversou sobre isso essa semana, né? Com relação às necessidades de mercado. Vamos ser transparentes como nós sempre somos, tá? A Accor tem o que a gente chama de uma tarifa solidária, tá? Essa tarifa solidária seria, para esse momento, né, de pandemia, a gente fez uma divulgação muito assim em massa, muito para órgãos oficiais, na verdade, que necessitassem de um serviço de hotelaria, enfim, por conta de tudo aí que vem acontecendo. Aí, quando você me fala assim do agente de viagens, do operador, do cliente final, né? Aí, né, no caso dos nossos parceiros, como é que a gente está trabalhando? Assim, nós estamos muito abertos, né? E, obviamente, a gente busca os parceiros distribuidores, como é o caso das operadoras, né? É o caso da Bahia Travel, que é uma grande parceira nossa, para que a gente possa tratar os casos e trabalhar, digamos assim, de uma forma mais efetiva. É o que eu digo assim, não é o momento... Se existe protocolo para segurança, para sanitização, eu acho que comercialmente, nesse momento, não é um momento assim para muitas amarras, né? Eu acho que a gente tem que conversar, a gente tem que colocar na mesa as possibilidades. A Accor já vem flexibilizando há muito tempo e hoje a gente está fazendo isso com ainda mais ênfase, né? De estar sentando
olhando todas as possibilidades, né? Ouvindo os nossos parceiros, né? De como é que a gente pode fazer para otimizar, para ser parceiro de fato, né? Conseguir melhorar a nossa relação comercial e apresentar, digamos assim, soluções que fiquem bom para todos. E isso é muito importante, assim, eu gostei de você ter tocado nesse assunto, porque, né, às vezes, para algumas pessoas podem pensar, não existe possibilidade, não existe negociação com a Cor. Não existe. Michele aí participou com a gente recente, né, de uma reunião com a nossa gerência regional, que traduziu exatamente isso para ela. Michele, vamos sentar, vamos ver o que você precisa e como é que a gente pode fazer para otimizar e melhorar a nossa relação comercial. Importante para o agente de viagens, não posso esquecer desse ponto. A Accor foi uma das primeiras redes, né, que abriu com relação a esse momento de pandemia, digamos, os cancelamentos, né? Os cancelamentos fora do prazo, digamos assim, né? As tarifas restritivas, né? A gente abriu para que numa necessidade de cancelamento não fosse utilizado, digamos assim, a medida restritiva e haver uma cobrança, né? Enfim, as pessoas planejaram, as pessoas buscavam viajar, seja para um compromisso profissional, seja por um desejo pessoal, e por vários motivos a gente está no momento que elas não conseguem, né, realizar. Então, isso é uma coisa assim, acho que para os agentes, né, às vezes aquele cliente que procura e fica, meu Deus, será que vai conseguir cancelar? Será que vai ter multa? E tal. E essa é uma flexibilização que a gente fez, foi de abrir para que as pessoas, né, caso tenha necessidade, tanto o cliente final quanto os agentes de viagem, nos procure para fazer um cancelamento sem ônus, né? Uma medida aí nesse momento que necessita realmente da nossa atenção diferenciada, né? Para o nosso parceiro e para o nosso cliente final. Dani, a questão que, na verdade, foi uma das agentes que perguntou. O mercado ele trabalha muito dizendo assim, esse período de julho, agosto tem uma tarifa diferenciada. Eu entendi quando você disse que você tinha a tarifa solidária, que foi também muito em cima de profissionais de saúde, né? Para ajudar, já que os hotéis estão abertos. Você sabe me dizer como está essa flutuação da tarifa? Tipo, agora no mês de julho, no mês de agosto, ela está mais atrativa em tal período. Como que ela está para agora? Tipo assim, para o agente ter noção na hora dele ofertar o produto. Então, Mi, quando a gente fala de trabalhar com tarefa flutuante, assim, é bem difícil eu conseguir falar para você de tarifa assim, específica, vou ser bem sincera. E principalmente, né, pelo fato de em Salvador nós trabalharmos com 7 hotéis, apesar de terem hotéis que estão fechados, mas digamos, os que têm previsão de abertura, ou seja, a gente já trabalhando para frente também. Então, é difícil te falar assim de valores, entendeu? Mas, de um modo geral, o que eu posso falar para você, né, é que, sem dúvida, o mercado tem trabalhado de uma maneira mais atrativa, né, porque é um momento aí que nós estamos engatinhando para uma retomada, independente de termos hotéis reabertos, mas a gente não tem uma retomada, de fato, do funcionamento da cidade, porque a gente ainda tem algumas amarras aí legais. Então, é o momento, de fato, de... As pessoas sempre... Os hotéis, né, estão tentando trabalhar com as ferramentas que têm. E o apelo para muitas pessoas nesse momento acaba sendo, sem dúvida, a tarifa. Então, se eu falo de um hotel, vamos lá, que tem um apelo de uma tarifa que, ao longo do ano, numa situação normal, estamos falando de um mês de julho no Mercury Rio Vermelho, que é um hotel com esse apelo de mar, com esse apelo de localização de bairro boêmio, né, com mais proximidade dos pontos turísticos, né, assim, para exemplificar. Aí você fala, no mês de julho, normalmente um hotel desse, né, trabalha com uma tarifa, digamos assim, mais posicionada de um valor maior. Mas um mês de julho, numa situação de pandemia, obviamente, a gente está falando de um hotel que está trabalhando com tarifas muito mais atrativas.
Isso é sem dúvida, até para encorajar as pessoas, fazer com que as pessoas busquem. Porque o que está acontecendo? A gente percebe, o que a gente está percebendo? O fato é que a gente está falando aí de mais de 120 dias, né, de isolamento social, a realidade é essa. E a gente percebe que tem pessoas que realmente estão naquela cena, não aguento mais, eu preciso sair de casa. Mas essa pessoa também, né, não quer se expor. Então, quando essa pessoa pensa, não aguento mais, quero sair de casa, ela ainda assim ela vai fazer isso com cautela, né? Procurar um espaço que passe para ela segurança, né? Não é o simplesmente sair. Eu vou sair, mas eu vou sair se estiver seguro, né? A realidade é essa. Então, as pessoas têm buscado, e eu estou falando, né, de um padrão de cliente que realmente é cliente que é acostumado a usar a rede Accor, ou que mesmo quem não é, mas que nesse momento fala, cara, eu quero muito sair, eu quero muito, nem que seja me hospedar, mas assim, eu quero sair de casa. Ele tem a segurança, né, de opções de produtos que realmente estão implementando itens, né, que visam isso, a segurança dele. Mas, enfim, não sei se eu consegui te responder, porque eu não consegui falar em valores efetivos, como eu te falei. Trabalhar com tarifa flutuante, né, acaba demandando. Mas o que eu te digo está mais atrativo do que seria o mês de julho, digamos, no estado normal de funcionamento da cidade. Isso. É importante aproveitar os agentes presentes, Dani. A gente não ter muito esse parâmetro de tarifa, para a gente, é um dificultador. Não estou dizendo da tarifa flutuante, que hoje todo mundo usa tarifa flutuante. Mas não ter muito esse parâmetro, ele não ajuda muito a nós produzirmos lâminas para os agentes de viagens divulgarem mais o produto. Eu acho que a pergunta foi até mais essa noção. Tá. Não, então, acho que desculpa. Talvez eu não tenha compreendido o que você está falando. Com relação nós estamos falando aqui com a Bahia Travel, né? Apesar de estar falando com os agentes, mas a gente está falando para os agentes que, de certa forma, né, trabalham com a Bahia Travel, e a gente já tinha conversado sobre isso, né? A Bahia Travel tem, sim, acesso a tarifas fixas, né, e que a gente ficou de estar formalizando isso, enfim, de acordo com os produtos, de acordo com a sua demanda, mas a Bahia Travel tem para o seu agente de viagens tarifa fixa que vai permitir a ela a oferta de pacotes, sem dúvida, sem dúvida. Vocês são parceiros nossos. Na verdade, aí, uma novidade, né? Assim, a gente não fora vai a tarifa flutuante, é uma novidade. Isso é uma novidade, é verdade, né? A gente tem buscado aí de fazer isso, e é um exemplo bem prático daquilo que eu falei, de flexibilização, de um momento que demanda para todos nós sermos, digamos assim, acho que agora mais do que nunca a gente vê quem é realmente parceiro, de que permita ao operador trabalhar, né? Que você tenha lá a sua tarifa fixa no hotel X, X e X, e que você já saiba, quando a gente te procurar, você diz, olha, eu tenho aqui no meu portfólio e esse hotel custa tanto. Pronto. Tem mais 3 perguntinhas rapidinhas para a gente. Como que está a política de CHD dos hotéis? Então, vamos lá. A gente tem uma marca específica da Accor que tem uma política de CHD assim, bem diferenciada e bem interessante. É até uma excelente pergunta sua, que as pessoas às vezes não têm às vezes a gente até acaba não tendo a oportunidade de explanar, mas foi muito bom. A gente tem uma marca, né, que em Salvador nós temos 2 unidades, que é a marca Novo Hotel. A marca Novo Hotel tem o que a gente chama de apartamentos family, que nos permitem, né, e faz parte da política da marca, até 2 CHDs de 16 anos, o que na hotelaria, de um modo geral, não é considerado CHD, né? E a gente consegue atender até 2 CHDs de até 16 anos free. Nossa! No apartamento, 2 CHDs até 16 anos na mente Novo Hotel. Acho que poucas pessoas sabiam disso, viu?
É verdade, é verdade. A gente, nas oportunidades que a gente tem, assim, de apresentações públicas, a gente faz questão de salientar isso, porque poucas pessoas sabem. Então, às vezes, assim, quando você vai oferecer... Primeiro porque isso é uma demanda muito grande, né? Eu sei que os agentes aí sofrem bastante com isso. Só vai viajar com os filhos e, muitas vezes, não pelo fato de poder ou não poder pagar, obviamente que valor também, né, é um item decisor importante, mas às vezes tem famílias que não gostam realmente de separar, não quer ter um outro apartamento para os filhos, quer ficar todo mundo junto. Então, como eu falei, a categoria de apartamento é a que a gente chama categoria family, né, que normalmente ela tem a cama, uma cama de casal, e ela tem também uma... A gente tem duas configurações, tá? Tem com cama de casal e sofá-cama, é uma possibilidade, e a gente tem também no Novotel apartamento com duas camas de casal. E aí, digamos que o casal poderia dormir numa cama e os dois filhos na outra cama, né? Ou a outra configuração que eu falei, que é a cama de casal e sofá-cama, que é um sofá-cama duplo que acomoda duas pessoas. Uhum. Então, Isso. gente, importante, repetindo que para algumas pessoas falaram que falhou um pouquinho. Toda a rede Novotel possui uma política diferenciada para CHDs. Eles consideram na Exatamente. categoria de Qualquer apartamento lugar do mundo. family, na categoria de apartamento family, 2 CHDs frees. Dentro deste apartamento, ou ele tem uma cama de casal e um sofá-cama, ou 2 camas de casal, né? Então, estava com dúvida aí sobre a informação. Dani, uma outra pergunta aqui. A tarifa pública tem uma tarifa diferenciada para o mercado local, para o baiano? Olha, até então a gente ainda não trabalhou isso, mas você está trazendo aqui uma excelente ideia. Estão Eu acho que a gente perguntando. pode, É a legal, ideia dos legal, legal. agentes. Eu só estou aqui Legal, legal. falando. Eu Dani, acho que é algo que a gente possa realmente estar fazendo, até por esses motivos que eu falei antes, né? de Da trazer o gente público ter regional. uma demanda do pessoal regional e que não quer, digamos assim, estar sedento por sair de casa, mas que ainda querendo sair vai buscar por opções seguras, né? Então, eu acho que essa é uma ideia a ser avaliada. Já estou anotando aqui, ó, caderninho, ó, já vou anotar aqui, ó, para passar e a gente pensar em desenvolver algo nesse sentido. Legal. Agradeço a contribuição. Dani, sabe o que eu queria que você falasse um pouquinho? Eu sei que a Rede Accor tem um programa de fidelidade. Você pode explicar para a gente como funciona? Porque eu acho também que é uma informação que não é muito divulgada. Sim, sim. Inclusive, o programa de fidelidade da Accor, né, ele foi recentemente reformulado, né? Agora é um programa único, porque antes assim, a gente tinha um programa para o agente de viagens, um programa para o cliente final, um programa para o que a gente chama assim, intermediários, que é secretária, travel managers, essas coisas, enfim, eram programas diferentes, né? Um programa para quem fazia eventos, e hoje todos esses programas foram compilados no UOL, né? O UOL, na verdade, a Accor, a tendência dela é, em determinado momento, usar cada vez menos até a Accor, né? O nome Accor, e usar mais o UOL, que é a Accor Live Limited, né? Que é exatamente traduzir a amplitude do que a Accor pretende trazer, que é não só o serviço de hospedagem, não só o serviço de eventos. Então, o nome desse programa de fidelidade hoje é o UOL, né? Ele tem validade global, ou seja, o cliente UOL, ele tem acesso, digamos assim, a alguns diferenciais, tanto para o cliente final que se hospeda mesmo, pelo fato de ele apresentar lá o cartão dele UOL, como também os nossos parceiros, né, agentes de viagens, né, os nossos parceiros realizadores de eventos, né, são programas no qual eles podem pontuar, né,
pontuar. E nessa pontuação pode ser feito resgate em hospedagem, resgate em prêmios, né? Resgate até, mais recentemente, foi lançado até resgate em desconto, na verdade. Vou só dar um exemplo. Você vai fazer um evento que custa R$10.000, mas você tem uma determinada quantidade de pontos como realizador de evento que te permite ter um desconto de R$2.000. Então, se o seu orçamento custou lá 10 mil, na hora que você for pagar, você diz, olha, eu quero resgatar, enfim, você vai ter feito isso antecipadamente, obviamente, né? Mas, enfim, olha, eu já tenho o meu orçamento, meu evento total deu 10 mil, mas aqui, ó, 2 mil do meu pagamento desse evento da minha pontuação. Esse organizador de evento recebe como se fosse um cartão de crédito mesmo, né, para uma utilização que ele consegue utilizar com a rede Acolhe, ele vai lá e passa aquilo ali como se fosse parte do dinheiro que ele deve pela utilização do serviço. Um outro ponto muito importante com relação ao UOL, né, o programa de fidelidade da ACOR, é que a gente vem buscando cada vez mais opções, né, de pontuação, para não ficar só naquela, digamos, de produto físico apenas, né? Eu falo assim, você tem lá um site com uma gama de produtos que você pode escolher, de televisão, de utensílio doméstico, enfim, uma série de coisas, mas a gente tem buscado cada vez mais buscar opções de experiência. Aí vou dar um exemplo do que seriam essas ações de experiência. É que você incluir para esse cliente que, além de produtos físicos, mas ele tem muita vontade de fazer um determinado passeio, né? E ele conseguir lá pelo site do UOL, conseguir o destino para aquele passeio específico, para aquela experiência específica. Aí, trazendo aqui para a Bahia, né? A gente sempre tem que puxar o peixe para o nosso lado, acho isso muito importante. Digamos, uma das possibilidades de experiência que o cliente consegue fazer, o cliente UOL, aqui em Salvador, até o ano 2020, inclusive, isso aconteceu de uma maneira muito forte, porque foi o lançamento, digamos assim, né? O primeiro ano que a gente teve um carnaval em Salvador, já com a marca UOL, né? Com esse programa de fidelidade em funcionamento, que era a pontuação de algumas pessoas, enfim, que tinham pontuação suficiente e elas trocaram para uma experiência de uma noite no Camarote Salvador. Né? O que é algo muito interessante. Obviamente que isso é de acordo, né? O número de pontos, né? Proporção do número de pontos que ele tem, mas foi feita assim, uma ação muito, muito, muito forte e que a gente saiu daquele lugar comum que é, como eu falei, né? O prêmio, um secador de cabelo, uma torradeira, uma televisão, e ele fala, você usou seu ponto em quê? Não, eu fui conhecer o Camarote Salvador. Enfim, Dani, então isso é algo muito interessante. Como que o agente de viagens faz o cartão e como o cliente final faz o cartão? Os dois podem fazer da mesma forma, tá? Existe o site, né? No site da ACOR, a pessoa consegue fazer e aí é gerado um número, né, desse cartão de fidelidade e toda vez que essa pessoa solicitar uma reserva, ela insere esse número e o hotel vai fazendo a pontuação. Digamos, para o hotel que eu fizer a reserva, eu mando lá, olha, para a reserva XXX eu quero pontuar no UOL número XXX, enfim. Aí existe, né, na plataforma, no sistema de reservas, né, da pessoa que vai inserir lá, ela tem como colocar a pontuação. Aí no site do UOL, né, que pode ter acesso direto pela página da ACOR, no site essa pessoa consegue acompanhar toda a pontuação dela, tudo o que tem disponível, né? Tudo isso acontece, digamos assim, de forma online. Obviamente, né, nós como comercial, eu falo porque não sou só eu de comercial em Salvador, né? Nós temos uma equipe aí, aqui em Salvador nós temos hoje 6 pessoas. Estou falando entre gerente de vendas e gerente de contas e a nossa gerente regional que fica sediada aqui, né? Então, nós sempre que possível, enfim, às vezes as pessoas têm alguma dificuldade, pedem um suporte,
pede que a gente verifique, não estou conseguindo entrar, acessar minha pontuação, enfim. Existem algumas ferramentas que a gente consegue também dar esse auxílio, mas a intenção é que a pessoa realmente tenha essa autonomia, né? Até para, enfim, às vezes é uma coisa particular, né? Não necessariamente a pessoa quer abrir, ela quer usar ali, ela mesmo quer entrar, ela mesmo quer olhar a pontuação dela, quer fazer acompanhamento, sem necessariamente ter que consultar ou, digamos assim, né? Fazer essa solicitação para alguém. Dani, o agente de viagens... Depois eu posso mandar para você. É a informação, né? O agente de viagens pode abrir para o seu cliente? Por exemplo, eu fechei um pacote para algum hotel da rede Accor. Aí eu pergunto para o meu cliente, o senhor já tem esse cartão? Ele pode dizer, não. Eu posso abrir para ele, já fornecer para ele receber, ou dar o link e ele abre. Mas isso pode ser um serviço. Porque o que acontece? O programa, ele é individual, é pelo CPF do cliente, digamos, com a senha individual. Então, digamos assim, a pessoa pode indicar e dizer a ele, olha, seria interessante se eu fazer, para o seu pontuar. Enfim, o cliente, às vezes, que vai ter a necessidade de um early check-in, de um late check-out, e, enfim, o agente de viagens pode pegar e orientar ele, olha, faz o programa, porque o senhor tem acesso a benefícios extras quando o senhor tem esse cartão. Então, às vezes, ele vai conseguir de coisas simples, como eu falei, o early check-in, o late check-out, um upgrade de categoria, enfim, tudo de acordo com a pontuação dele, entendeu? Então, às vezes, ele vai conseguir alguns benefícios que não necessariamente, digamos assim, o consultor de viagens dele vai ter que ficar pleiteando. Ele, por ser, né, um cliente OL, já tem acesso aí a algumas coisas bem diferenciadas. Ótimo. É uma oportunidade de um serviço, né? A informação e gerar um serviço. Dani, vamos fazer esse quiz para já começar o vídeo? Antes, deixa eu tirar uma dúvida contigo. O IBIS, ele pontua para o agente de viagens? Dentro do programa do UOL? Até então, não. O UOL, ele não está pontuando no IBIS, mas já existe um estudo, enfim, para chegar no modelo, como é que isso vai acontecer. Mas até então, seriam só as marcas mid-scale. Tá. Existe uma preocupação de algumas agências de o cliente se cadastrar nesse perfil de programa e depois esse cliente começar a receber ofertas menores do que ele conseguiria com os agentes. Tem uma dúvida aqui sobre isso. Corre esse risco? Vocês têm uma tarifa menor para o cliente final ou para o cliente do programa? Pode acontecer, sim, e a gente tem ações promocionais que são específicas do UOL, né? Eu acho que é importante, mais uma vez, assim, a gente busca ser sempre muito transparente, né? Eu acho que, sim, não é, digamos assim, não é que é tarifa fixa, nem nada nesse sentido, mas pode acontecer, digamos, naquele destino que ele está indo, está acontecendo uma ação promocional, né? Então, a gente pode dizer assim, não, jamais isso vai acontecer. Existe essa possibilidade, sim, de o cliente está buscando por um destino, por uma unidade que naquele momento esteja fazendo uma ação específica com o UOL. Porque para os hotéis também isso é uma ação, digamos. Ele pede ali, ele faz um acordo lá com o UOL que naquele mês, naquele determinado período, ele vai fazer uma ação X para incrementar o uso, né, digamos assim, do mailing do UOL por determinadas unidades. Pronto, vamos começar o quiz? Gente, como que vai funcionar o quiz? Eu vou mandar agora no chat um Google Formulários que ele pontua e ele funciona como um quiz. Quem responder primeiro, eu vou receber aqui tanto com o horário que a pessoa respondeu, como eu vou estar recebendo também com o número de respostas certas ou erradas.
O quiz, as respostas, as perguntas são em cima do que Dani explicou. Dentre esse tanto de assunto de Dani, tem algumas perguntas aí que eu já vi que está muito fácil, mas bora deixar, que antes fácil do que difícil. Não, a intenção é premiar, né? A intenção não é levar o prêmio para casa, não. A gente faz para poder premiar, de fato, as pessoas, né? Isso. E a gente, para poder contemplar o maior número de pessoas sempre ganhando nas nossas capacitações, a partir da capacitação de hoje, a gente não vai poder mais acumular prêmio. O que significa isso? Se tal agente de viagens já ganhou em alguma outra capacitação o prêmio, nessa ele não vai poder ganhar. Para que mais pessoas tenham a oportunidade de uma ganhar diária de um lugar, outra ganhar de outra, um ganhar um kit, mas para que todos sejam presenteados. Tá bom, gente? Vou colocar aqui agora. Pronto, o formulário já está aí no chat. É só clicar em cima ou copiar e colocar no navegador que vocês já conseguem responder. São só 6 perguntas, não é isso, Dani? Isso, são apenas 6 perguntas. Todas as respostas foram dadas aqui durante a nossa apresentação, algumas delas repetidas, né? Algumas fizeram, inclusive, parte de perguntas de vocês, então acho que a gente conseguiu esclarecer bem, né, Mi? Acredito que Eu acho não vai ficar difícil, não. Eu acho que vai ficar fácil. Sim. Todo mundo conseguiu já acessar? Não, Michele, deixa eu responder, depois eu te respondo. Mi, enquanto isso, eu vou colocar o vídeo aqui no ponto, tá? Eu vou fechar um pouquinho a minha câmera só para poder a gente ver se eu consigo abrir aquele outro, né? Que a gente não conseguiu abrir, da recepção do Mercúrio Vermelho, que eu queria muito mostrar para vocês. E vou tentar também, ou já deixar o vídeo, testar novamente aqui o vídeo para mim. Enfim, a gente já testou, a gente já viu que funcionou, mas, enfim, vamos tomar mais precaução, né? Tá bom? Mas eu tô aqui enquanto o pessoal tá respondendo, tá ok? Gente, eu já tive resposta. Aham, já tem 6 respostas. 11 respostas, Dani. Gente, o cachorro latindo é aqui em casa, viu? 11 respostas. Nós vamos dar 3 minutinhos para que vocês respondam, para a gente não demorar muito também. Nós temos na sala em torno agora de 39 pessoas. Carla está perguntando, minha resposta chegou? Vamos ver aqui, Carla, se sua resposta chegou. Carla, sua resposta chegou sim. Ela chegou juntinho com a resposta da GL. Juntinho com a resposta da Mani, com diferença de segundos, mas sem diferença de pontuação. 16 respostas até o momento. Lembrem, não vale só a velocidade, vale também as respostas corretas. Quem é que está no Moto G6? Qual é o nome? Que aí eu já te falo se chegou. Tem alguém aqui que não está com o nome, está só com o número do celular. Tá assim, Moto G6. Me perguntou assim, e a minha? Ah, é Dalis. Já te falo, Dalis, se chegou a sua. É? Agora a gente está tomando café na merenda, né? 17 respostas até o momento. Eita, eita, Dalis vamos chutar, peguei peso de noite. Chegou às 15h28.
Falta um minutinho. Um minutinho. Dani? Luni? Estou tentando tirar o mute aqui, não estou conseguindo. Estou aqui. Já ouvi Dani, 17 respostas. esse pessoal tá rápido. Eu coloquei o link ali. Pessoal... Que legal. Que legal, isso é ótimo. Vamos contar mais alguns segundinhos. Temos 17 respostas. Quem não foi rápido desistiu de responder, porque viu que teve gente que respondeu mais rápido. Mas não desistam, meu povo. E não é só responder, né? Tem que responder rápido e correto. Certo, né? Vou contar 10 segundinhos, sem pressão, hein, Dani? Vamos lá. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encerrado. Agora vamos ver se eu consigo printar a tela para vocês. Gente, eu aprendi a fazer quiz hoje. Eu aprendi a fazer quiz. Ou melhor, eu vou compartilhar a tela, Dani. Ótimo. Viu? Para ficar tudo muito transparente, o pessoal não ter dúvida, né, Mi? E é porque eu não sei também colar, Dani. Não, mas acho que fica legal, porque as pessoas veem exatamente qual é a pontuação que deu lá do... Achei. Estão enxergando a minha tela? Sim. Pronto, Sim, aqui está em ordem quantas pessoas responderam. Nós tivemos 17 respostas. Das 17 respostas, nós tivemos algumas pessoas, 3 pessoas que acertaram todas as perguntas. Tivemos algumas pessoas, 5 pessoas também que acertaram, 6 pessoas que acertaram 5. Vamos ver aqui. 6 pontos. Carla da Estibordo foi a primeira a responder. Acertou todas as respostas. Carla ganhou a diária no Rio Vermelho. Ei! Vai curtir a borda infinita, hein, Carla? Espera um pouquinho para quando a piscina estiver aberta para utilizar. É minha dica, né? Pode usar agora também, mas eu esperaria um pouquinho, né? E em segundo lugar, como a Gláucia da GL fez 5 pontos e o Marco foi 6, o critério de desempate era a quantidade de pontos. Então, quem ganhou o kit com os brindes prêmios da Accor foi o Marcos da Mani. Parabéns, Marcos. Agora, deixa eu ver se eu consigo voltar para a minha tela. Pronto, tá me vendo agora? Voltou. Está ótimo, estamos vendo você. Pronto, gente. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Foi um formato que a gente tentou fazer para que vocês interajam, né? A gente vai fazer mais vezes assim. Espero que vocês aproveitem. Então, a gente já sabe que precisa ser rápido e precisa acertar. Não adianta ser rápido se não acertar tudo. Ou se não tiver melhor pontuação que os outros. Não é isso? Verdade. Gente, prestar atenção. Sim, tendo mais sugestões, nos avisem. E como vocês sabem, a gente está aqui para servir, né? Dani, vamos colocar o vídeo para que a gente possa encerrar. Agradecer a presença de
todos os agentes, agradecer a presença da Rede Accor conosco, dividindo o conhecimento. E eu queria também dar uma dica, se você me permite, Dani. Pois não, vamos lá. Tem uma capacitação 16 horas que vai ser ao vivo lá do Costa Mulheres. Eu vou mandar depois o link para vocês. Quem quiser conhecer um pouco mais, também é uma opção. Viu, gente? Fica com ciúme não, né, Dani? Não, não, É não. outro A perfil. gente agradece. Não, não, não. A gente agradece, né, a oportunidade. Obviamente, vocês estão no mercado, né? Todo mundo está ávido, assim como nós. A única possibilidade de comunicação direta hoje com os nossos clientes, com os nossos parceiros é virtual, né? Então, é normal, né, que assim como nós, outras redes, né, outros equipamentos também estejam ávidos por isso, por essa oportunidade. A gente Pronto. Agradece mesmo a participação. Posso já fazer o agradecimento? Você quer Faça o agradecimento, vamos pôr o vídeo e depois todo mundo está liberado. Quero agradecer a vocês, né, a participação, dizer que para a Rede Accor foi muito importante, né, essa oportunidade. Eu sei que é um interesse mútuo, porque o fato é que vocês também serão questionados, né, como os consultores de viagens, serão questionados pelos seus clientes sobre, né, opções, sobre segurança, sobre confiança, e a nossa intenção foi exatamente essa, capacitá-los para falar do que tem de melhor no mercado com relação à preocupação, a protocolos efetivos de segurança, higiene, sanitização, que vai trazer ali a confiança que os seus clientes precisam num momento como esse. A gente vive um novo momento, mas é um novo velho. Eu digo velho em que sentido? Porque o agente de viagem sempre teve que trabalhar muito essa questão da confiança, né? Hoje que a gente tem uma possibilidade de que o cliente muitas vezes, né, entra ali, ele mesmo faz tudo, e o que diferencia ele procurar uma opção de um agente é exatamente a segurança e a confiança que vocês conseguem passar ao longo do seu trabalho, né? É você ter uma referência, é ter para quem buscar quando acontecer algum problema ou alguma dúvida mesmo, não necessariamente é problema. E o agente de viagem sempre trabalhou isso, né? A realidade é essa. E o que diferencia do cliente fazer direto e do cliente buscar o agente de viagens, o consultor de viagens, acho que mais do que nunca ele se torna, de fato, consultor, quando ele tem que dar uma orientação, quando ele tem que dar uma dica, quando ele tem que auxiliar mesmo na melhor opção dentro das possibilidades do cliente. Então, a nossa intenção foi essa, foi capacitá-los para trazer para esses clientes essas informações, para que, inclusive, vocês possam comparar com outras coisas que vocês tenham recebido de outras redes, dizer, olha, esse ponto aqui não tinha me atentado, isso aqui é legal para eu salientar para o meu cliente. E nós permanecemos à disposição, né? A capacitação acaba aqui, mas, enfim, por meio aí da Michele, nossa parceira, né? Ela tem acesso a todas as nossas informações, isso vai ser disponibilizado também para vocês, está lá no site da Bahia Travel, né? E nós permanecemos à disposição. Bahia Travel, né? O grupo Salvatu, aí aqui nesse momento representado pela Bahia Travel. Quero agradecer de verdade a vocês a oportunidade. Estamos muito felizes, né? Estou falando aqui em nome da equipe da Accor em Salvador, incluindo os nossos 7 hotéis, a nossa equipe comercial. Nós somos muito gratos. Obrigada verdadeiramente por essa oportunidade. Nós aqui agradecemos e agradecemos a todos os agentes de viagens, que são o nosso motivo para seguir em frente com força, animados e trazendo os agentes de viagem sempre à frente. Dani, o vídeo e obrigada, gente. Vamos lá. Vamos ver que agora dá certo.
receber como ninguém. Receber com atenção, com gentileza. Dani, não estão Oi, ouvindo. não está aparecendo? Não, a gente só está ouvindo. Caralho. Receber com segurança, que nesse momento está acima de tudo. Para acolher você da forma mais segura, criamos um extenso e detalhado protocolo, com medidas rigorosas de higiene que estão acima das regras estabelecidas pela OMS. Todos os ambientes são higienizados com maior frequência, utilizando produtos com Foi no altos início. níveis Já de foi, Mi? desinfecção. Foi, mas Tá, vou voltar. pouquinho e tá... Tá, vou aumentar. Tá, vou aumentar e vou voltar. E é de nossos hóspedes. Estes cuidados se aplicam também aos... A gente sabe receber como ninguém. Receber com atenção, com gentileza, com conforto, com cuidado, com acolhimento. Receber com segurança, que nesse momento está acima de tudo. Para acolher você da forma mais segura, criamos um extenso e detalhado protocolo, com medidas rigorosas de higiene que estão acima das regras estabelecidas pela OMS. Todos os ambientes são higienizados com maior frequência, utilizando produtos com altos níveis de desinfecção. Nossas equipes utilizam equipamentos de proteção e são treinadas para garantir a sua própria segurança e a de nossos hóspedes. Estes cuidados se aplicam também aos nossos bares e restaurantes. O selo All Safe traduz todo o nosso cuidado e atenção com você. Quando sua viagem chegar, estaremos prontos para te receber. All. Accor Live Limitless. Gente, todos esses materiais, eles estão disponíveis para vocês, os vídeos. A gente vai fazer o certificado, Carla deve estar mandando para vocês até amanhã, certificado, o link dos vídeos e também para os ganhadores, o cartão, o voucher da diária, e aí eu vou combinar com Dani e com Marcos como a gente entrega o kit dele. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. O Marcos fica aqui em Salvador? Fica em Salvador. Ah, tá. Enfim, uma possibilidade, Mi, depois, se você quiser, a gente pode ver uma outra forma. Mas, enfim, a gente vai deixar esse kit no Ibis Hangar, né? Todos os dias nós temos uma pessoa do comercial, que a gente está trabalhando em sistema de revezamento interno. Todos os dias nós temos uma pessoa do comercial de 9 ao meio-dia no Ibis Hangar. Então, inicialmente, lá seria o local que ele possa estar retirando, se ele quiser vir até a gente para tirar. Ele falou que para ele tá ótimo, ele mora pertinho, ele mora acho que na Praia do Flamengo. Não é, Marcos? Falei ótimo. Certo? Eu confundo as praias aí. Estela. Ah, pertinho. Então, Marcos, todos os dias, como eu falei, de 9 a meio-dia, a gente tem uma pessoa do comercial que está trabalhando internamente no Ibis Hangar e essa pessoa pode fazer a entrega para você nesse horário, tá bom? Tá você bom. Pode chegar na recepção, procurar. O seu voucher vai por e-mail. Gente, boa terça-feira. Obrigada. Só na semana que vem. Tchau. Essa semana tem muitas surpresas para vocês. Eu te passo, Marcos. Beijo. Tchau, gente. Obrigada.